Olá a todos vocês, estamos aqui para a nossa aula de número 12, dando continuidade ao assunto de física. E a aula de hoje nós vamos dar introdução ao calor e à mudança de estado. Nós vimos nas aulas anteriores que o calor, algumas vezes, ele consegue variar a temperatura de um corpo, mas não ao ponto de fazer uma mudança de estado físico. Esse tipo de calor, ele é denominado calor sensível. E nós conseguimos definir também uma característica do corpo que determina como é a variação de temperatura em determinado sistema, que é o calor específico. Na aula de hoje, nós vamos conseguir definir outro tipo de calor, o calor latente. Então, relembrando já a vocês, são três os principais estados da matéria: é o sólido, o líquido e o vapor. Então, são esses três as formas que você pode encontrar a matéria na natureza, a depender da pressão e temperatura que eles se encontram. Então, aí você tem a água nos três estados. Professor, mas já tem estudos que dizem, por exemplo, plasma ionizado é outro tipo. Mas para o estudo de calorimetria, nós vamos definir nesses três. Por quê? Esses três são os mais comuns e abrangentes em toda a natureza. Sabendo disso, nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro é o sólido. O sólido, ele tem as partículas tão próximas que ele passa a ter uma forma e um volume fixo. Então, a força de atração dessas partículas lá dentro, ela é maior que a força de repulsão entre as moléculas. Por isso, ela consegue ter um arranjo aí totalmente consolidado. Um exemplo, uma bola de bilhar, tudo que for sólido. Então, você tem aí uma estrutura cristalina. O que é uma estrutura cristalina? É compacta, bem juntinho, é praticamente sem nenhum espaço. Então, o sólido, ele tem por essa representação com átomos juntos, e isso dá a ele uma forma e um volume fixo, ou seja, ele tem a própria forma e o próprio volume dele. O outro estado físico da matéria é o líquido. As moléculas, elas já estão um pouco dispersas em relação ao estado sólido. Então, você tem que elas têm o volume fixo, porém a forma pode variar. Ou seja, se você tira 2 litros de refrigerante e coloca em um vaso qualquer 2 litros, ele vai preencher, mas ele passa a ter a forma daquele vaso que ele foi colocado. Mas, por exemplo, se você pega uma pedra de gelo e tenta colocar dentro de um copo, você não vai conseguir, por mais que tenha o mesmo volume. Por quê? Porque o sólido já tem o seu volume e forma fixa. Então, aí, o líquido, ele tem o que nós chamamos de volume fixo, mas ele não tem a forma fixa, depende do recipiente. O vapor, ele já acontece quando as partículas estão muito afastadas entre si. Então, a força de atração entre elas é menor do que a repulsão. Por exemplo, o oxigênio dentro de um cilindro, ele passa a ter a forma e o volume do cilindro. Se você colocar ele em um cilindro maior, ele vai espalhar e vai ocupar todo o cilindro. Se você colocar ele em um cilindro menor, ele vai se contrair e vai ocupar o volume daquele novo recipiente. Então, sabendo disso, é importante nós sabermos uma coisa, que a depender da pressão e da temperatura que a matéria esteja, ela pode transitar facilmente de um estado físico para outro, ou seja, você tem o sólido se transformando em líquido, o líquido em vapor e assim sucessivamente. Então, uma coisa que eu quero que vocês relembrem, porque eu acredito que vocês já saibam, algumas mudanças de estado físico, elas têm uns nomes próprios, ou seja, aquela mudança de estado físico tem um nomezinho próprio dela. Por exemplo, quando você tem um corpo insólido, uma pedra de gelo e você derrete, esse processo é a fusão. Então, fundir o ferro significa isso daqui, derreter. Já se você estiver no líquido e quiser solidificar ele, é solidificação, torná-lo sólido. Então,
do sólido para o líquido é fusão, do líquido para o sólido, solidificação. Se você estiver um corpo no estado líquido e quiser colocar para o gasoso, vaporização. Se você estiver no gasoso e quiser ir para o líquido, condensação. Um exemplo disso, líquido para gasoso. Você vaporiza, voltando, condensa. Se você estiver no sólido e for direto para o gasoso, é sublimação. Professor, eu não vejo uma sublimação no cotidiano. Vê sim, por exemplo, a pedra de naftalina, você coloca lá no seu armário, ela sublima, ela evapora diretamente. Então, é a sublimação. Você tiver, por exemplo, uma pedra de gelo, tirou lá do congelador, aquele ventinho que sai ali, já no estado gasoso, é o que nós chamamos de sublimação também. A deposição é quando você sai do sólido do gasoso para o sólido. Então, por exemplo, você tem aqui fazendo filmes, filmes finos, digamos assim, que são equipamentos utilizados para aquelas fitas de HD. Ele é feito por deposição. Você coloca um gás dentro de uma câmara e ele vai criando uma superfície plana. Ali é um exemplo de deposição. Então, são nomes muito próprios para a mudança de estado. Então, é interessante que vocês aprendam isso daí, dê uma estudada. Então, uma coisa que eu digo a vocês, é necessário uma quantidade de calor para mudar o corpo de uma fase para outra. Então, por exemplo, essa quantidade de calor, ela é relacionada a quanto de massa você quer mudar e de que material você está falando. Então, esse tipo de calor é o que nós chamamos de quantidade de calor latente. Então, a quantidade de calor latente, ela digamos assim, o calor necessário para você mudar uma unidade de massa em determinada substância de um estado físico para outro. Então, eu quero que vocês lembrem, o calor específico, você mudava uma unidade de massa em relação à temperatura do corpo. Aqui você está mudando o estado físico em uma unidade de massa. Então, você tem que a unidade mais usual é o Joule, porque está no SI. L é o calor latente. Então, esse L aqui, assim como o calor específico, ele é uma característica do material. Cada material possui um calor latente saindo do sólido para o líquido e um calor latente do líquido para o gasoso. Então, ele tem um calor latente de fusão, um calor latente de ebulição. Então, você gasta a mesma energia, digamos assim, tanto para sair do sólido para o líquido, como para sair do líquido para o sólido. Mas, se você quiser sair do líquido para o gasoso, é a mesma energia do gasoso para o líquido. Então, eu quero que vocês saibam o seguinte: o calor latente de uma mudança de fase, ela é fixa para determinado material puro. Sabendo disso, eu trouxe aí uma tabelinha com alguns calores latentes. Então, por exemplo, a água, ela tem um calor latente de fusão, ó, isso aí do sólido para o líquido, 80 calorias por grama. Já para vaporizar ou ebulir, como vocês preferirem, é de 540. E aqui tem uma tabela com álcool, alumínio. Você vê aqui, ó, que o calor latente do álcool ele é 25, enquanto que o de vaporização é 204. Por isso que o álcool ele é algo mais volátil que a água. Quanto menor o calor latente, mais fácil de evaporar. Como vocês podem ver aqui na tabela, o mercúrio. Se você pegar um termômetro daquele de mercúrio e quebra, ele evapora tão rápido que ele alastra que você nem vê. Já o álcool você ainda vê, por exemplo, uma liquefação dele e ele até o ponto que ele chega a evaporar. Mas o calor latente diz quão rápido, digamos assim, quão mínimo de calor ele necessita para mudar de fase. Então, o calor latente é uma característica do material. Então, a quantidade de calor latente, ela depende da massa. Então, olha, uma curva de aquecimento geral,
é sempre tem essa cara. Então, olha aqui, ó. Quando você sai aqui de uma temperatura qualquer para outra, essa quantidade de calor Q1 aqui que foi cedida, olha, para elevar a temperatura, é o calor específico que nós vimos lá na outra aula. Então, é a quantidade de calor sensível. Já quando ele está se fundindo, olha aqui, ó, temperatura de fusão. E você tem que ele não muda. Então, essa reta aqui significa fusão. Você tem aqui ele já líquido, começa a ebulição, passou da ebulição, ele passa para o estado de vapor. Então, olha, do mesmo jeito que é a de aquecimento, você tem a de resfriamento inversa. Então, olha, a de aquecimento, geralmente, você começa do líquido, do sólido e vai até o gasoso. Já a de resfriamento, geralmente você pode ter pedaços, trechos, assim, cortar o gráfico, mas geralmente você começa a curva no vapor e termina no sólido. Por quê? Porque você está resfriando. Então, quando você aquece, geralmente você expande o material. Então, você sai do sólido, gasoso, sólido, líquido, gasoso. Quando você resfria, gasoso, líquido, sólido. Então, do mesmo jeito, aí você sai aqui do vapor, passa para um estado de mudança de fase, vapor mais líquido, começa a liquefação ou condensação, e aí depois que você coloca todo mundo aqui, ó, chegou aqui, todo mundo está líquido. Então, você começa a resfriar o líquido de novo, até chegar nesse ponto, que é o ponto de solidificação, que é quando o corpo começa a criar uma estrutura cristalina e começa a virar sólido, é aquela água com gelo. Até um ponto que você vai resfriando e chega até o formato só sólido. Essa é uma curva de resfriamento de um material puro. Professor, mas como eu vou saber? Olha, toda vez que nós estivermos falando de calor latente, de mudança de estado, ou vai ser uma transformação endotérmica, ou seja, de calor você fornece ao sistema, então, você tem a água no estado líquido. Para você fervê-la, você tem de ceder calor a ela. Então, é uma endotérmica, você coloca a quantidade de calor. Então, a fusão, vaporização e sublimação, que são aquecimentos, são endotérmicas, pois a matéria precisa absorver calor. Já quando você quer, por exemplo, você tem uma água lá em temperatura ambiente, líquida, e você quer congelá-la, você faz o resfriamento. Então, é exotérmico, você tira calor desse sistema. Endotérmico, cede, exotérmico, você retira. Então, liquefação, solidificação e sublimação inversa, que é quando você sai lá do gasoso para chegar no sólido, é o que nós chamamos de processo exotérmicos, ou seja, você precisa retirar calor desse sistema. Então, olha, o ponto de fusão é a temperatura que uma substância muda do sólido para o líquido. O de solidificação corresponde ao processo inverso, aí, do líquido para o gasoso. É a mesma temperatura, ou seja, 0 graus é a temperatura de fusão do gelo e a temperatura de solidificação da água, ou seja, quando o gelo se transforma em água, é o ponto de fusão do gelo. Quando você tem água se transformando em gelo, é o ponto de solidificação. Ou seja, é a mesma temperatura, só que ela é dado o nome de acordo com o elemento que você está avaliando aí. Se é o gelo, ele é sólido no estado normal. Então, quando ele vai para o líquido, é a 0 graus. 0 graus Celsius, a 1 atm. Então, você tem que é o ponto de fusão do gelo. E esse ponto de fusão do gelo é o ponto de fusão é o ponto de solidificação da água, porque é a partir de 0 que ele começa a solidificar. Então, esses valores de PF e PS, se vocês prestarem atenção na minha fala, eu disse que é 1 atm, ou seja, eles são para a uma determinada pressão. Quando nós não citarmos, vai ser a pressão atmosférica, 1 atm. Então, o ponto de ebulição e de liquefação é do mesmo jeito. O ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius.
o ponto de liquefação do vapor d'água, 100 graus Celsius. Então, ponto de ebulição e ponto de liquefação, ou condensação, assim também chamado, eles são considerados a mesma temperatura, mas com essa diferença que eu citei. Então, PE, PL e PC são obtidos a uma dada pressão. Então, essa que eu falei, por exemplo, 100 graus Celsius é um ATM, que é a pressão atmosférica, como eu já disse a vocês. Sabendo disso, olhe, a água pura vai ter essa cara, olha. Você tem que ela tá 10 graus Celsius, aí você vai lá no estado solo, menos 10 graus Celsius, ela está no solo, você vai, bota, coloca, faz, adiciona calor a esse sistema, até chegar a 100 graus Celsius. Quando ele chega em 100 graus Celsius, todo o calor que você bota nesse sistema é para derreter a água, ou seja, todo elemento puro, ele não varia a temperatura numa mudança de fase. Então, você tem que você cedeu aqui o calor, ele estava sólido mais líquido, como vocês veem, até chega um ponto que derreteu todo mundo. Quando todo mundo tiver derretido, você coloca mais calor no sistema. Você começa agora a aquecer a pedra de gelo lá. Você começa a aquecer, desculpa, a água derretida. Até que ela vai chegar a 100 graus Celsius. Isso é um ATM, viu, pessoal? Enquanto todo mundo aqui que for líquido, aí você tem aquela situação, a água começou a ferver, líquido mais vapor. Então, você estampa a panela, você já consegue ver o vapor da água. Sabendo disso, eu digo uma coisa: enquanto não ferve toda a água, enquanto toda a água não vira vapor, enquanto toda a água não vaporiza em si, você tem que não varia a temperatura. Quando todo mundo virar vapor, você tem um vapor que pode ser aquecido até, e quanto mais ele for aquecido, mais ele vai se expandir. Então, um material puro qualquer, ele vai ter aqui, olha, essa forma aqui. A curva de aquecimento tem essa cara. A de resfriamento é espelhada, ou seja, vai ter essa reta aqui descendo, tipo uma paralela aqui, vai descer outra paralela aqui, e assim. Então, é voltando o sistema. Tudo bem? Então, tem essa cara, é um material puro. Ah, professor, água pura é muito fácil. Certo, eu sei. Por exemplo, se você coloca açúcar ou sal, o aquecimento da água já vai mudar. Olha, na mudança de fase, você tinha lá que a reta era paralela ao eixo horizontal. Mas você tem aqui, eu já digo a vocês, toda vez que vocês misturarem dois elementos, naturalmente você não vai ter essa reta mais deitada, ela vai ser um pouquinho inclinada, ou seja, você não vai ter uma temperatura de fusão, você vai ter uma região de fusão. Olha, se você olhar aqui, tem 2 pontos, ou seja, desse ponto até, dessa temperatura até essa, o líquido vai estar só fazendo a fusão ou fazendo a evaporação, como é visto aqui em cima. Então, olha, vamos ver a diferença ligeirinho. É um elemento puro, a água pura tem essa forma. Se você misturar algum elemento, ela passa a ter uma região de mudança de fase. Então, o calor aí, ele já não é totalmente, digamos, latente sozinho. Então, o calor latente você calcula para coisas puras. Aí sempre tem, né, aqueles tipos de materiais que estão ali no meio termo. Eles se comportam de formas muito específicas. Por exemplo, misturas eutéticas. Uma mistura eutética, ela se comporta como uma substância pura durante a fusão e a solidificação. Olha, aqui é uma retinha, mas quando chega aqui em cima, ela se comporta como se fosse uma mistura mesmo. Então, quando ela tem uma característica que mantém a temperatura constante aqui, como é o caso de uma substância pura, nós damos o nome de mistura eutética. Para ser mistura eutética, ela tem somente a temperatura de fusão ou solidificação constante. A de ebulição lá, ela é variável. Então, professor, e quando é o contrário? Também tem um nome bonitinho para isso. Mistura azeotrópica. Uma mistura azeotrópica, você tem dois elementos e você tem que essa reta aqui aumenta
quando nós estamos falando da fusão ou condensação do material, mas ela é reta aqui na vaporização e na condensação. Então, meus queridos, essa é a aula de hoje. Eu quero que vocês lembrem que toda vez que nós falarmos em uma mistura, em um elemento puro, você vai ter que ela não vai mudar a quantidade de calor necessária para a mudança de fase, e com isso você consegue calcular o calor latente, como também que quando você tem a mistura, ela geralmente ela vai variar, tanto a temperatura de fusão vai ser regiões quanto a de ebulição. E nisso, quando ela for só um ou outro, ela vai ser aquele tipo de substância. Vocês estão com atividade lá no Classroom. A partir de agora eu estarei de modo síncrono. Um bom fim de aula.